Os Três Heróis foram um dos maiores grupos com reconhecimento gigantesco durante as décadas e décadas e décadas antigas na história de Overlord. A gente tá falando inclusive antes do anime lançar, esses caras já tinham uma história sinistra pra contar. Literalmente salvaram o mundo de uma das maiores ameaças já vista, que eram as divindades do mal. E detalhe, você deve estar se perguntando se tinham players ali no meio. Sim, cara, eu já te digo que sim, tinham players no meio dos Três Heróis. Então bora conferir quem eram esses caras aí e o que eles fizeram no passado para eles serem falados até hoje. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. 200 anos no passado, antes do Ais vir para esse novo mundo, o mundo sofreu uma destruição causada pelas divindades do mal. Não se sabe exatamente muito bem quem eram as divindades do mal, né? Algumas coisas sobre eles, ou então o seu número existente, mas a gente sabe que eles foram estimados como imensamente poderosos pelo padrão desse novo mundo. O único desejo das divindades do mal, até onde todos tiveram acessos, era simplesmente destruir tudo que estava no seu caminho. Também acreditava que eles não eram seres originários desse novo mundo, ou seja, não vieram dali. Talvez possa ser igual ao Brasil. Ele era muito parecido, inclusive, com os predecessores dele, né? Os 6 grandes deuses, os 8 reis da ganância, o próprio Ainz. De acordo com toda a história dos anões do Reino dos Anões, a capital do seu país, que era Felbercana, já foi alvo de uma das divindades do mal no passado, que era causada justamente pela morte da maioria dos membros da família real. Além disso, muitos países foram completamente destruídos pela divindade do mal, há 200 anos atrás. A razão pela qual existem poucos países com mais de 200 anos de história é justamente por causa disso. Não foram apenas os reinos humanos que foram destruídos durante aquela época. Países habitados por semi-humanos e outras espécies também foram, principalmente espécies heteromórficas. Então, dentro das suas fileiras estava lá o deus demônio dos insetos, da qual o Platino Dragonlord e a Evelai falam quando lutaram contra os Três Heróis, por exemplo, eles juntos. As coisas não estavam fáceis pra ninguém naquela época não. Então se você gosta, quer dar uma moral pra essa galera, curte, deixa o like aí no vídeo, mano. Essa história de Overlord tá valendo like, esses caras merecem o seu like. Por isso você tem que caprichar aí, vamos dar uma força pra eles e uma força aqui pro canal também, né? Tamo junto sempre, galera, vamos que vamos. Mas além disso tudo, né, de ser reconhecido como rei dos demônios, o deus demônio liderou os demônios sobre a bandeira enquanto quase exterminou o mundo inteiro. Só que o deus demônio tinha encontrado o seu fim exatamente nas mãos dos Três Heróis, que venceram ele na hora que tinham que vencer. E em certo local ainda era possível ver vestígios dessa batalha dentro desse mundo. Só que além disso, houve também uma vez que o chamado Deus Dragão, que se tornou o último dos oponentes, né, o último dos últimos mesmo, dos Três Heróis, apareceu, contra o qual eles lutaram durante aventuras totalmente juntas. Na web novel, a sua batalha com o Deus Dragão marcou o fim dos Três Heróis, porque lá foi quando eles literalmente foram dissolvidos, né? Embora depois de retornar da batalha os Três Heróis tenham ficado em silêncio sobre o que realmente aconteceu com o Deus Dragão, que a gente não sabe se ele foi morto, se ele foi selado, o que aconteceu, literalmente essa verdade aí permaneceu em segredo. Só que a grande pergunta que não quer calar é quem são esses Três Heróis então? Quem fazia parte desse grupo? Ainda tem integrantes vivos para contar a história, tá? E o interessante disso é que a gente comentou que essa batalha aconteceu há 200 anos no passado. Então quer dizer que esses seres aí, essas pessoas que faziam parte dos Três Heróis, têm mais de 200 anos de idade. De acordo com a Evelai, ela até mencionou que o líder dos Três Heróis, ela disse que ele começou como o mais fraco do grupo, só que ele acabou se tornando o mais forte de todos no final, né? E esse líder aí era justamente um player que veio de outro mundo junto com o seu companheiro. Só que aconteceu uma desavença lá no meio que ele até matou o seu companheiro depois de se tornar muito forte. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Além disso, a Evelai também notou que, na verdade, havia mais de 13 membros no grupo. Não eram só 13 heróis. No entanto, as pessoas optaram por simplesmente ignorar aqueles que não eram humanos. Como tal, apenas alguns indivíduos foram considerados parte dos 13 heróis. Então ficou literalmente os 13. E mesmo assim, desses 13 na Light Novel só foram citados 8. Citados 9, né? Mas a gente sabe algumas coisas sobre 8. E a gente começa especificamente pela Ygritte, uma das mulheres que causou muito mistério logo na primeira aparição dela junto com o Psylocke Vessel na segunda temporada de Overlord. A Ygritte se juntou aos Três Heróis para lutar contra o enxame da divindade do mal, que a gente sabe, a ameaça que simplesmente queria destruir o mundo. E depois que o grupo dela se desfez, ela passou muito tempo em reclusão, justamente para melhorar a sua magia, até que estendeu a sua vida natural, além da dos humanos naturais. Por isso, ela tem mais de 200 anos e já tem até uma aparência de idosa. Ela é uma humana normal, só que ela conseguiu
ter a magia para estender a sua vida. E em um certo ponto da carreira, ela costumava ser membro até das Blue Roses. Ela é que comandava, servindo como coadjuvante, né, como se fosse uma Magic Caster, assim como a Aes, ela era Magic Caster de lá. E quando a Ygritte decidiu se aposentar desse grupo de aventureiros agora, ela encontrou com a Evelai e derrotou ela com o apoio das Blue Roses para fazer a Evelai substituir ela na equipe. Mais tarde, ela desapareceu depois disso, sendo seu paradeiro até hoje um mistério para a maioria das outras nações também. A gente não sabe, nem nós leitores sabemos aonde ela está. A gente sabe que ela apareceu lá, conversou com os Psyducks, porque eles são companheiros da época dos Três Heróis, mas ninguém sabe aonde ela realmente está, né? Onde ela fica. Em um ponto, durante as suas viagens, ela encontrou o Bran Unglaus e lutou contra ele até um doloroso empate no final dessa batalha. Embora nada se saiba sobre as capacidades reais da Ygritte, a gente sabe também que o Flúder mencionou ela como uma necromante, que tem o poder de controlar os mortos-vivos. Como Flúder, ela também queria prolongar essa sua vida com magia, e o Flúder acrescentou, né, que ela era como se fosse literalmente uma rival para ele. Então assim, ela é um dos poucos humanos que podem derrotar Evelai, de acordo com o Platinum Dragolord, por exemplo. Humanos que a gente está falando desse mundo, tá? Além disso, foi afirmado que o mais forte dos heróis era capaz de usar magias de nível 5. Portanto, é seguro a gente supor que ela já era capaz de usar feitiços de nível 5, sim, desde os seus dias dos membros dos Três Heróis, né? Com magia, ela era que predominava nisso daí. Mas apenas na web novel, de acordo com a Ygritte, durante a conversa com o Platinum Dragolord sobre a vitória, né, sobre o vampiro Lord Evelai, que ela lutou contra Evelai, ela disse possuir bastante conhecimento dos mortos-vivos e das suas fraquezas também. Portanto, ela sabia como vencer os mortos-vivos e sabia suas habilidades elementais. Isso aí já explica muita coisa e já dá mais vestígio pra gente sobre a questão dela ser uma necromante. Então assim, já aproveitando essa deixa e pulando pra Evelai, ela era originalmente um Rainbow Eye, antes de se tornar um morto-vivo. Rainbow Eye é um tipo de ser humano existente nesse mundo, né? Para vocês que não conhecem. Ela possuía um talento, inclusive, que permitia a ela copiar qualquer feitiço que ela visse. E quando ela inadvertidamente copiou o feitiço do Elden Cofin Dragonlord, que tinha transformado ele num vampiro, né, um dragão vampiro, ela também acabou se transformando num vampiro. E de acordo com as informações do Bran em relação a Landfall, que era como ela era conhecida, ele afirmou que esse Lorde Vampiro foi supostamente eliminado pelos Três Heróis. Na web novel, o nome Landfall também é chamado dessa forma porque ela justamente fez de um país a sua capital e encheu de mortos-vivos lá. Isso pode até implicar que ela pode ter sido uma das divindades do mal que causou destruição em todos os continentes há 200 anos atrás, só que ela acabou que reverteu de lado, né? Mas apesar do que as histórias dizem sobre ela, ela ainda estava viva e de alguma forma acabou se tornando a companheira dos Três Heróis durante sua jornada juntos. Por ser um membro dos Três Heróis, a Evelai também lutou do lado dos seus companheiros contra essas divindades do mal, como o Deus Inseto, e derrotá-lo no passado, naquela época, foi uma coisa absurda para ela. Porra, ela ainda era nova, né, querendo ou não, mas devido ao seu status de vampira, no entanto, as ações da Evelai foram completamente esquecidas. Então elas foram apagadas ou nunca mencionadas antes pela história humana. Em vez disso, ela atualmente é lembrada apenas como Landfall, que era um lendário vampiro do mal que uma vez destruiu uma nação e encontrou o seu fim final na mão dos Três Heróis, lá como a gente tinha falado. Na web novel, ao longo dos últimos anos, aí 200 anos, rumores ocasionais fizeram menções sobre descobertas de itens mágicos ou mapas do tesouro que pertenceram a Landfall, que era, no caso, do lado da Evelai. Cerca de 200 anos depois da dissolução do grupo, então, foi quando ela foi encontrada pela Ygritte. E aí aconteceu aquilo que a gente falou, elas lutaram. Ao reconhecer a Ygritte, né, a velha amiga, ela decidiu fazer uma aposta. A Ygritte apostou com a Evelai que se ela vencesse, a Evelai tomaria o seu lugar na Blue Roses, e tá aí desde então, né, tomou o seu lugar lá. O próximo seria o Platinum Dragonlord, ou Sindorcus Vaison, né? Ele nasceu como filho do Imperador Dragão e é um dos 5 conselheiros do dragão do estado de Conselho de Argland, né? Ele foi um dos poucos dos Dragonlords sobreviventes que não se envolveram de alguma forma na Guerra dos 8 Reis da Ganância no passado. Ele continuou a viver enquanto a maioria da sua espécie foi completamente aniquilada durante essa guerra que se seguiu, que correu há 500 anos atrás, foi muito no passado. Mas depois dessa desavença aí que rolou entre os dragões e os reis da ganância, que levou ao fim da sua civilização, ele passou a residir lá no Castelo Flutuante com a intenção justamente de tentar proteger os itens mágicos e impedir que alguém usasse eles indevidamente, que foi o momento em que a Ygritte foi falar com ele, por exemplo, lá no castelo. A gente viu isso acontecendo, né? E ele também tem executado o seu dever autoimposto por séculos desde então. O Platinum Dragonlord passou a considerar os jogadores e os poderes que eles trouxeram como se fosse uma ameaça severa que corromperia esse novo mundo. Talvez
possa ser que essa calamidade que aconteceu no passado também tenha sido causada por players. A gente não sabe, teve que juntar muita gente para lutar contra eles. Mas a única exceção disso tudo foi o líder dos 13 heróis, que era realmente companheiro do Dragon, né? A quem ele permitiu justamente levar alguns itens mágicos dos 8 Reis da Ganância para ajudá-los na sua luta contra as divindades do mal. Ele se juntou ao grupo dos 13 heróis sobre uma ideia completamente falsa, controlando remotamente uma armadura vazia, o Rico Aganeia. Ele estava lá à distância usando magia, então o Platinum Dragon Lord não tinha ido para a batalha até então. Mas quando ele finalmente revelou a verdade, a sua verdadeira identidade para todos os outros membros, todo mundo ficou irritado com ele ter enganado todo mundo, e ninguém nunca perdoou ele totalmente por isso. Mesmo depois da dissolução desse grupo, ele ainda controlava a sua armadura para se mover ao ar livremente, e foi aí que aconteceu dele ter encontrado com a Shallter Bloodfallen, né? A Shallter, quando apareceu numa pequena cena dentro do anime. De acordo com os cardeais da Teocracia Slane, o Platinum Dragon Lord, inclusive, estava atento a todo tipo de ação que as nações estavam querendo esconder, né? Planejavam politicamente e tal. Por exemplo, os cardeais acreditavam que ele sabia, inclusive, sobre a identidade do trunfo da Teocracia, que era a Antilene, né? A famosa Zexis Zetsumei, que estava escondida, mantida em segredo, né, pelos seus compatriotas do Novo Mundo. O Platinum Dragon Lord foi presumivelmente a única razão pela qual os cardeais são incapazes de usar livremente o seu trunfo como eles quiserem, porque o Platinum Dragon Lord poderia simplesmente acabar com ela. Então, assim, ele usa essa armadura como uma forma de ainda ter o reconhecimento do mundo no geral e entrar em contato com outras pessoas, como, por exemplo, o próprio Azuchi Ainda também. Vamos agora, então, no líder dos 13 heróis. Dizia-se que o líder dos 13 heróis, ele era um jogador originalmente vindo do Yggdrasil, tá? Só que depois dele ser transformado para esse novo mundo, junto com o seu companheiro desconhecido, 200 anos atrás, ele se encontrou com os 13 heróis e se juntou a eles numa missão para derrotar essas divindades do mal. Ele não criou, né? Ele começou como mais fraco, foi evoluindo, porque o nível dele, pelo que a gente viu, era um nível muito baixo. Literalmente era próximo dos 10, 20, sacou? Ele não era forte para esse mundo. Então ele começou a evoluir, se tornando o mais forte de todos os seres. E cara, lutando contra esse caos todo, tava espalhando a destruição no continente na época, de acordo com a Rigrit, o líder dos 13 heróis, morreu ainda no início da jornada. Embora não se saiba como ele foi derrubado, a gente sabe de uma única coisa, que o Platinum Dragon Lord notou que o líder ficou totalmente chocado quando ele matou o seu companheiro que veio com ele. Ele perdeu o amigo dele e isso pra ele foi um choque. A gente já imagina como as coisas são. Até porque já dá pra gente pensar, por exemplo, imagina o Ainz perdendo o amigo dele. Porra, não ia dar bom, né? Então ele ficou muito chocado com isso. E o Dragon Lord até presumiu que essa pode ter sido a razão pela qual ele rejeitou a ressurreição em primeiro lugar. Ele morreu, mas dava pra ser revivido. Só que ele não quis ser revivido pelo Dragon Lord, justamente para poder tentar reencontrar o seu amigo. Temos também o Magic Craftsman. Ele era um herói anão que usava uma armadura de metal brilhante. No início dos seus feitos heróicos, o que se sabe sobre esse artesão mágico aí é que ele era um anão que matou um dragão sozinho. E era difícil de matar dragão, tá? Além disso, ele também estabeleceu um grande reino dos anões lá, né? Que depois as divindades do mal acabaram invadindo a capital real e foi o único membro da família real dos anões vivo a sobreviver dessa provação aí. Buscando vingança contra essas divindades do mal pelo assassinato da sua família inteira, ele partiu na jornada com esses outros indivíduos poderosos para lutar contra eles, agora chamados de 13 heróis. Só que ele deixou a sua memória de vitória vir através dos seus súditos, que contariam os seus feitiços, seus feitos heróicos, né, aos salões de festa para os seus filhos, e notando que esse artesão mágico levou todos os tesouros nacionais dos anões do seu reino quando partiu na sua jornada para lutar contra as divindades do mal. Por isso a gente presume que aquela espada rúnica que o Ainz encontrou, por exemplo, seja algo feito especificamente por ele, porque é algo muito antigo e algo que nenhum anão consegue fazer agora. Mesmo dentro das lendas contadas pelos anões, não tinham histórias que eles contassem sobre o tipo de magnitude e preparação de equipamentos mágicos. Para uma legião superior a 5.000 unidades era algo absurdo, mas na época o negócio era brabo, esse cara era diferenciado. O próximo também, mais um membro, era o Cavaleiro Negro. Dizia-se que o Cavaleiro Negro possuía o sangue demoníaco, tá ligado? Só que isso aí era algo declarando ele como um sangue misto, meio demônio, meio cavaleiro, né? A gente não sabe especificamente. Mas enquanto os 13 heróis estavam no reino de conto de fadas lá, o Cavaleiro Negro era o mais realista deles, devido ao legado que ele deixou nas suas espadas. Era o que estava mais próximo ali.
Por certas razões desconhecidas que ainda não foram explicadas na história, eu espero que até sejam até o final, as suas origens foram aparentemente encobertas na saga dos Três Heróis sem muita informação para descrever o passado referido dele. Era considerado literalmente um indivíduo poderoso, com histórias que tinham uma façanha sendo contadas mesmo depois de gerações e gerações, né, que ele se foi. E ele possuía 4 poderosas espadas lendárias reconhecidas como Espadas das Trevas. O equipamento principal dele era a espada amaldiçoada Kilinarian, a espada corrompida Croctabal, a espada da morte Spheis e a espada da morte Riumilis. Inclusive ele já até foi citado no anime, tá? Como provas, porque uma dessas espadas aí, a gente sabe que é, se eu não me engano, a espada Kilinarian tá atualmente na posse da Lycius, e ela já mostrou e já falou disso daí no anime. O outro agora é Izania. Izania era um assassino muito habilidoso, que de alguma forma ele entrou pros Três Heróis que ninguém sabe como. Ele era mencionado pelo Platino Dragon Lord quando eles estavam sempre lembrando de todas as pessoas que eram capazes de lutar contra ele. Inclusive, ele era a única pessoa que conseguia detectar o Platino Dragon Lord chegando furtivamente através dele. Assim, ó, sem saber como, tá ligado? A gente sabe que um grupo de assassinos até, que eu acho bacana isso, também se inspirou, assumiu o nome desse cara, né, de um dos Três Heróis pra si. E o grupo atualmente está sob o controle do Sorcery Kingdom, do Reino Feiticeiro. Como não temos muito mais sobre ele, passamos pro Guerreiro Capitão dos Gigantes do Ar. Esse aí, por ser um gigante do ar, né, o Capitão Guerreiro, provavelmente tinha habilidades relacionadas ao ar ou resistências ao vento, como parte das suas características raciais básicas, né? Isso aí é limpo. Então, além disso, ele também era um guerreiro que usava um machado como uma arma de batalha. Fora que tinha esse machado, né, quando brandido, ele era capaz de criar uma tempestade do nada, sacou? Era no estilo Thor, né, só que dos gigantes. Fora o fato dele também ser realmente um gigante, né? Uma curiosidade legal dele da web novel é que os Swords of Darkness que a gente vê no anime não se chamavam assim. Na verdade, lá na web novel eles se chamavam Axe of Cyclones, né? Ou seja, o machado dos ciclones, porque eles procuravam por esse machado que era do gigante. Só que na light novel isso teve uma leve mudança aí para as Espadas das Trevas, né? Swords of Darkness, que tem aí o nome do grupo, que foi baseado no seu sonho de colecionar essas Espadas das Trevas, e eram as armas heróicas usadas pelo Cavaleiro Negro no passado. Ainda tivemos mais um também que apareceu na light novel, recentemente inclusive, mas ele literalmente não tem um pingo de informação, ele só foi citado, né? Só foi falado rapidamente sobre ele, que é o caso de um membro da família real dos Alto Elfos, que a gente não sabe quem era ou deixava de ser, mas também fazia parte dos 13 heróis. Bom, isso aí é o que nós sabemos até agora, porque o Maruyama até ia concluir um pouco dessa narrativa sobre essa façanha do grupo, das histórias dele e tal, só que ele desistiu no final das contas, né? Se caso ele queira soltar um spin-off pra gente explicar mais ainda, ver essa história toda como aconteceu no passado, é obviamente que a gente vai estar aqui pra ouvir firme e forte, né? Pra poder comentar, conversar, porque eu sei que a gente gosta disso. Saber mais sobre esse grupo tão misterioso aí. Pô, tio Maruyama, vai, traz pra gente, cara! Vamos fazer um apelo pra ele, pra ver se ele traz aí pra gente saber mais dessa história. Então, pra você que quer continuar acompanhando também, não perder isso quando sair, clica no botãozinho aqui embaixo, ou então aqui do lado, ó, e se inscreve no canal, cara. Ativa esse sininho também, é só 2 cliques. Se inscreveu, ativou o sininho, tá certo. Aí, pô, ponto final. Você vai ser avisado quando tiver todos os vídeos novos aqui no canal, você vai poder vir aqui correndo pra assistir também, né? Quando tiver alguma teoria, um vazamento, algum trailer novo de Overlord, sempre vai ter novidades nesse universo dos animes pra você, direto, saindo do forno, né? Valeu demais por isso, família, pela força de sempre. Vocês são bravos. Eu espero vocês também lá no próximo vídeo. A gente vejo lá. Até a próxima. Beijão. Valeu. Fui.